Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia, cedinho, hein? 7h10 da manhã, eu com a cara de sono, que coisa boa de papai. Vamos lá, olha, pense no FaceFac que trabalhoso, que não acabou até hoje, mas eu vou tentar ver se a gente mata, pelo menos quase, né? Ainda vai ter, eu acho que esse mais um, cara. Mas vamos lá, beleza. Sem perder conversa, sem perder conversa, não, sem perder tempo. Vamos lá. O Kleber José de Oliveira. Há como saber se o que é visto durante a projeção astral no plano material realmente é o que se vê ou se há ligações de psiquismo nele? Não. Você quer saber se o que é visto é realmente o que se vê? Infelizmente, a primeira pergunta que eu faço para você é o que é realidade? A realidade para você está falando é o que você vê ou é por exemplo, você olhar esse prédio real? Eu pego nele. Só que esse prédio dura o quê? 200 anos, 100 anos, sei lá. No plano astral, uma plasmagem bem feita pode durar milênios. Pode durar, sabe, indefinidamente. Então, muito mais do que uma pirâmide que já está aí, é uma das coisas que mais duraram na Terra até hoje. Então, a realidade é uma coisa discutível. Ele também faz a pergunta aqui. Ele pergunta se ele fez o direcionamento. Se, por exemplo, eu estou fora do corpo, eu vi determinada coisa. Aquilo realmente é real ou aquilo pode ser uma relação, pode ser um processo mesmo de plasmagem, mesmo que temporário, não é uma plasmagem bem feita, um processo de processos mentais que ela ganha força, né, de duração. Se é uma plasmagem temporária, você pensa aquilo, ou pode ser uma viagem do próprio psiquismo da pessoa, a depender da frequência de você ande, pode ser de outros seres em desarmonia, ou em harmonia, depende da frequência que você está andando. Tem frequências de ilusão, onde as pessoas vivem muito dinheiro, muito apego, isso existe lá. Existe frequências dimensionais, em lugares de dimensões, zonas de total, assim, criação, onde a pessoa, tudo que você imaginar existe naquele lugar, de riquezas, a vontades, a desejos. Então, não necessariamente o que seria real, não é tudo, são ligações. Muitas coisas são associações. Você também vê uma coisa, quando volta o seu corpo, processa de uma forma diferente. Aí você, na verdade, viu uma coisa e processou outra. O teu cérebro não tinha a capacidade de processar aquela informação de forma liberta, porque ele tem que ter uma ligação, uma comparação, um conhecimento. E tudo que é muito novo é difícil para o cérebro interpretar, ele precisa de um tempo para isso, né? É isso. Luiz Eduardo manda essa mensagem aqui. Saulo, é possível despertar a clarividência através da hipnose? Né? Mas a hipnose você estaria, não é a clarividência. Digamos que eu chego, você vai ver, você estaria aberto a hipnose. Eu posso fazer você sentir, entre aspas, sensações, repercussões mentais que não necessariamente são reais. Então, para o cara fazer uma hipnose em alguém, ele também teria que estar vendo exatamente aquilo para sugerir a pessoa de enxergar aquilo. Então, eu não poderia fazer na hipnose, você agora vai ver o mundo espiritual, mas vai saber se eu vou ver a realidade mesmo, ou se eu não vou através da minha mente, porque eu recebi uma sugestão mental, um comando, né, no caso hipnótico, e eu vou estar criando aquilo. Então, você fica muito no campo do talvez, do possível, quem sabe, não dá para saber. Provavelmente vai ter interferência, vai ter onirismo, sabe? Existe algum risco de usar hipnose para desenvolver alguma faculdade mediúnica? Na verdade, a sugestão mental, quando não é muito saudável, quando não tem precisão, o risco que existe é a ilusão, né? De estar vendo uma coisa que não é real,
de estar criando, como a gente faz muitas vezes aí, vivenciando realidades que não são reais, né? Como a crença desesperada em determinado tipo de salvação, em que só esse é o caminho certo, né? Isso é uma hipnose, é um tipo na verdade, mais do que hipnose, que é um temporário, é uma lavagem cerebral, que é um processo mais profundo ainda. Então é complicado. Dá para fazer, mas tem que tomar cuidado para o exonerismo não existir. Ah, você vai sair do corpo através da hipnose. Pô, se a pessoa nunca teve a própria experiência, não pela vontade, pela simples liberdade, é estranho você forçar uma pessoa a ter uma experiência que pode não ser real, ou pode não ser exatamente a conquista dela, pode não ser uma liberdade que ainda ela tem a capacidade de processar, não a capacidade que eu falo, todos saem do corpo, mas de conscientemente, entende? É isso. A Catiúcia Silvestre fala sobre sonhos. Sempre sonho com uma casa de madeira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sempre sonho com uma casa de madeira que me parece familiar. Essa noite eu ainda sonhei e no sonho pensei que vou olhar cada detalhe, pois sei que depois vou voltar aqui. Isso está muito fresco na minha memória, mas acho que ainda seria uma projeção e sim um sonho. Tem sonhos realmente que são repercussões da infância, de alguma coisa que a gente viu, alguma coisa que está no subconsciente que vem de outras vidas, ou de um lugar no mundo espiritual, ou de uma projeção de um determinado lugar que seria para a gente algo... ou se fosse um canto dentro do nosso interior, uma saída, um lugar que a gente procura, né, tá sempre atrás e não acha. Pode ser um monte de coisa. Eu também tive muitos sonhos repetitivos na infância, tinha algumas visões que eu tinha e algumas não bem fortes, que eu não sei porque tinha sempre. Eu até contei que uma vez eu andava pela cozinha, lembro, era a minha casa antiga, eu desenhei essa casa, sabe quantos anos eu tinha ali? 6 meses, 6 anos não, era um bebê, vivi naquela casa de 6 aos 11 meses, minha mãe falou mais ou menos. Eu não fiz um ano naquela casa, eu lembro da casa, lembro dos móveis, lembro da geladeira vermelha, lembro de um pinguim em cima dessa geladeira, pinguim branco, branco e preto. Eu lembro do caminho, desenhei a cozinha toda, dos azulejos, aí eu vim andando, pequenininho, um bebê, olha, num lugar escuro, o bebê andando é uma desgraça, né? Mas eu estava lá andando. Eu passava pelo corredor, eu lembro direitinho, eu quase saía do quarto, eu desenhei isso, minha mãe fica impressionada quando eu desenhei isso para ela. Eu desenho até agora, se precisar. Quando eu chego na sala, na cozinha, eu vejo a sala, passo, uma porta mais na frente, e nessa cozinha eu vejo a geladeira, vejo uma mesinha pequenininha, acho que era azul a mesa, e caio no chão. Eu era bebê, né? Eu imaginava, via as pessoas andando, mas sei lá, enfim, na minha mente eu caía. Vi um gato preto e mordia meu dedo, cara, e doía pra caramba. Mas eu tive esse sonho dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Eu chegava a repetir, eu sabia tudo que eu sentia ali. Por que eu tive esse? Por isso que eu gravei cada detalhe da casa, né? Pequenininho. Como eu consegui fazer isso? Não sei. Como eu consegui ver aquele lugar tão pequeno, né? Assim, como eu consegui fazer minha lembrança disso tão forte? Não sei o que era aquilo. Sei que era isso que eu via várias vezes. Um gato miserável sempre mordia e doía, cara, meu dedo. Não sei por que ele fazia aquilo. Talvez tivesse um trauma de gato. Quando era pequeno. Enfim, esses sonhos acontecem muita gente passa a vida toda procurando um lugar como esse aqui na Terra. Não, eu preciso de um lugar tranquilo, uma cabaninha na floresta e tal. Isso mexe muito na gente. Talvez seja alguma porta, alguma abertura do seu interior para algum ponto espiritual em você, para algum canto que você procura dentro de você. É difícil dizer. É difícil, é importante você se sentir bem com essa imagem, pronto, visualize ela e imagine também que você mora dentro de você. Melhor do que pensar que é um lugar que um dia você vai, melhor do que pensar que é um lugar que você tem que achar na Terra, é imaginar que esse lugar é seu, sabe, de alguma forma. O Progestro Astraúde, o nome dele é esse, hein? Tá. Meu nome é Heitor Fernandes, eu sou de Uberlândia. Na última semana estou realizando estudo para limpeza e ativação da glândula pineal. Legal. Tenho tido muitas saídas do corpo, 4 dias consecutivos. Interessante. Achei um vídeo ativando a glândula pineal com imagens 3D. Passa o vídeo para a gente dar uma olhada pelos meus estudos.
Essa glândula é uma das nossas conexões espirituais. Ela realmente é muito forte para a abertura, para a ligação tanto do coronário como do frontal com a pituitária, né? Outra glândula. Em seu estudo a descalcificação melhoraria a projeção. Bom, já ouvi falar da descalcificação da pineal. Eu não sei dizer, eu nunca utilizei especificamente e vi poucas pessoas usando. Eu já vi, tem muito aspecto. Eu acho que quando você se concentra, na pineal e trabalha muito forte as energias nela, que você faz um trabalho energético, automaticamente você melhora a sua lucidez, mas não é uma coisa que você está fazendo, até o fato de você já ter parado para pesquisar, para se esforçar, já mostra um nível de consciência diferente, uma pesquisa, uma força, uma vontade, isso está ali fazendo sair do corpo. A descalcificação, cara, seria a mesma coisa que falar assim, o seguinte: o cara não é muito inteligente, mas vamos descalcificar o cérebro dele, a partir de agora ele vai ficar inteligente. Não vai ter saltos. O que acontece é que a sua vontade, junto com o processo energético e junto com mexer muito na pineal e nas próprias energias, fez com que você tivesse facilidade de sair do corpo. Não existe mágica, você está acabado, aí mexe na pineal e sai, não. É todo o mecanismo que fez isso, que facilitou, certo? Foi sua vontade, foi a busca. Foi, além disso, um trabalho maçante, forte, sério, de deitar, de fazer. Então, isso faz modificação em pequena escala de tempo. Você chegar assim e falar, não, sabe, mexe, porque é muito forte quando a pessoa traz isso para si mesma. A descalcificação, ou qualquer coisa que a pessoa fale em relação à pineal, pode até ser uma ilusão, pode ser, não ser real, pode ser, na verdade, uma forma que a pessoa... Até porque alguém teria que entrar lá dentro e ver se descalcificou mesmo, né? É difícil, né? Imaginar que, de todo jeito, o que importa mais é essa vontade. Se você tiver essa mesma vontade, é como se você estivesse usando. Já ouviu falar da fé da caixa de fósforo? É assim. Uma vez um rapaz sem fé nenhuma, sem vontade, não acreditava em nada, foi procurar ajuda nos últimos desesperos no lugar, e um cara chegou para ele e falou, ó, eu botei aqui dentro dessa, eu tá fechado, ele embrulhou toda a caixa, dentro dessa caixa eu botei um amuleto da sorte. Só que é o seguinte, você nunca vai poder abrir, mas tudo que você for fazer vai dar certo. Mas se você abrir, vai acabar. O cara levou aquele amuleto, ele era novo. Só que no fim da vida deu tudo certo para esse cara. Tudo que ele fazia, ele levava a caixinha com ele, cara. A fé, uma força assim, impressionante. No fim da vida já tá tudo certo, eles estavam conquistando uma aposentadoria boa, e não só isso, tudo, esposa, filho, tudo feliz, tudo que ele tentava dar certo. É uma história, não é verdade não. Aí ele de repente pega fala, vou morrer mesmo, vou abrir essa caixa de fósforo, essa caixinha agora, ele desembrulhou, né? Quando abriu tinha 3 feijãozinhos dentro dela, bem velho já, né? Claro, acabado lá, fechado, 3 pedrinhas, sei lá, enfim. Aí ele falou, porra, aí um bilhete falando, não foi a caixa, foi você. Enfim, o que eu quero falar para você é o seguinte, é que você está usando talvez um subterfúgio, uma saída, um ponto de apoio para encontrar a força que você tem, amigo Heitor. Portanto, Heitor, se você quiser continuar usando a desclassificação dela, não me faz diferença. Se você buscar com essa força, com esse foco interno seu, a sua própria capacidade espiritual, nós temos essa força, a vontade é um motor impressionante da consciência, só que muitas vezes a gente faz isso até com Jesus, a gente coloca lá fora, não, foi Jesus que me deu, aí a pessoa fica com aquela força monstra porque não está sozinha e tal, mas foi Jesus quem fez por ela, não foi Jesus, foi ela mesma. Quem há a capacidade da própria consciência se transformar, como ela não tem a força em achar em si mesmo isso, ela bota lá fora o poder disso. É isso que está acontecendo. Eu acho que é isso que aconteceu. Não existe a descalcificação, se há de existir isso, tão rápida. O que aconteceu foi que eu sei que tem toda uma teoria, tal, uma conversa, enfim, mas o que eu estou falando é mais certo, eu tenho certeza. A força está em você, meu. Agora, pode continuar usando a força lá fora. Ela funciona como tabela. Não é a mesma força se a gente encontrasse na gente mesmo esse poder. Mesmo quando eu vou deitar, cara. Eu vou sair, meu irmão. E vou sair. Mas não tem essa de apagar, não, meu irmão. Eu vou sair. É a minha capacidade de sair. Dane-se o resto. Ontem à noite eu fui deitar.
fui deitar, aí eu senti assim, às vezes eu entro em contato com a galera que eu vejo, por exemplo, um espírito chega perto, por exemplo, e me concentro tão forte que eu sinto o espírito ali, cara. Ele vem, cara. Eu educadamente, né? Eu começo a bater um papo, e percebo as vozes, a imagem na mente, é muito forte. Aí e falo, vou sair já já. Mas não é que eu vou sair já já, bicho, eu vou sair, cara. Porque é minha liberdade. Porque é força, é minha alma que quer aquilo. Sou eu muito mais, profundamente, sabe? Né? Minha alma é como se fosse uma coisa lá fora. Né? Também é uma tabela aí, né? Sou eu que quero fazer aquilo. É inquebrantável. É uma coisa assim impressionante. É um motor, como eu falo. Ligou, acabou, cara. E não tem como não fazer. Eu vou apagar, mas vou acordar. Então é essa força que faz a consciência chegar em qualquer ponto que ela quer. Ou seja, às vezes as pessoas direcionam isso para um monte de outras coisas, como criar empresa e tal. É a mesma força. É seu isso. As pessoas atribuem isso a alguma coisa lá fora. Não, isso é nosso. Isso é a capacidade nossa de fazer isso. Estou falando que vale a pena. Ele falou, o Rafa, dá uma olhadinha nisso e continuar estudando. Pode continuar estudando opinião, enfim, vai ser legal também. Isso ajuda. E muito. O Rafael Martins, Saulo tal. Eu gostaria de saber como eu posso ter a certeza de estar fora do corpo ou simplesmente sonhando, pois tenho sonhos muito lúcidos, até confundo com a própria realidade, coisa de louco. Quando acordo não tenho certeza se foi sonho ou se foi uma projeção. Bom, por enquanto você está tendo projeções provavelmente semiconscientes. O dia que você estiver fora do corpo lúcido, você não vai ter dúvida. Né? A projeção é uma coisa que não há dúvida. Ela não tem sonho, é uma coisa. Ah, estou na dúvida, não há interpretação. Estuda, faz o cérebro continuar pesquisando, pesquisa aqui para você trazer informações para ele, se envolva com o assunto muito forte, sinta essa energia, essa sabe? E aí você vai ver que vai melhora a lucidez no dia a dia, e aí automaticamente você vai melhorar lá fora. É assim devagarzinho, e o processo de mudança às vezes depende de uma grande força. Essa força nem todos conseguem ter no início, porque eles faltam segurança ainda para isso, sabe? Mas essa segurança vem, viu? Quando ela chega, amigo, aí já era. Não existe meia vontade, nem meio, eu tô com um pouco de medo. Não, você tá com medo. Não, eu tô com, não sei, então tá com dúvida. Se você tá com vontade, amigo, é motor. Vem alguma coisa lá de fora, é você mesmo, e tudo acontece, sabe? Então é isso. Quando for chegar a hora de você sentir essa segurança, você vai conseguir abrir. Mas para isso você pode ir trabalhando as energias, cuidando diariamente disso, sabe? Beleza. A Fabiana, essa aqui, as duas pessoas comentam alguma coisa aqui, mas eu vou retirar. A Fabiana Alípio. O que digo para aqueles que buscam a saída do umbral? Peraí, a saída do umbral? O que digo para aqueles que buscam a saída do umbral? Sei lá, diga para eles continuarem querendo sair de lá. Ou para quem quer ir para o umbral fora do corpo, a gente vai para o umbral fora do corpo, né? Quase sempre, né? Se você falar, bicho, não sei, é a dimensão que eu vou normalmente. Eu saio ali, não vou, normalmente até vai para um lugar melhor, mas é ali que fica, é ali que eu sou dali. E quando eu saio, normalmente meu corpo, inclusive, fica ali na zona densa, né? A pessoa pensa que não vai para o umbral, tem que passar por ele, né? Mas aqueles que buscam a saída do umbral, não, é constante, gente querendo sair do sofrimento, né? Não sei, busca melhorar, pensar coisas melhores, vibrar, ter paciência, perdoar, enfim. Conversa com o Costonildo aí, das poeiras, miseráveis. Sei lá, cara. Diga pra eles abrir a consciência, apesar que isso é difícil, cara, é difícil. Cada caso é um caso, né? Você vê uma pessoa com dificuldade no umbral, você tem que ver por que ela está com aquela dificuldade, qual é a ilusão que a deixou ficar ali, né? Não adianta chegar e falar, ó, não tenha raiva. O cara tá com raiva, velho. Sabe, o cara tá no umbral porque, sei lá, matou um monte de gente e tá lá em sofrimento. Você vai falar, não mate mais. Não tinha, o processo é de cada um. O umbral é um nível de consciência e não um lugar. Ele fica ali por assimilação normal, natural. A Joana Dark Ribeiro manda mensagem: Saulo, existem pessoas índigos? São aquela conversa de crianças índigo, criança cristal, né? Tem pessoas diferentes, sim.
tem pessoas que carregam em si assinaturas diferentes, complexão diferente, que nascem com pensamentos, com questionamentos, para mudar o mundo. Tem pessoas que durante sua vida eles não vivem só para si mesmos, indiferente da grande massa que fecha e fica ali naquele meio robotização padrão. Eu compro coisa para mim, eu sou egoísta, eu sou passo. Então pessoas que questionam cada detalhe da vida, que botam em prática ações, que quebram pau, que falam a verdade, que chegam na cara dos outros e mostram e fazem, vão para a rua tal, e criam projetos, sabe? Tem pessoas indignadas também. São pessoas já diferentes, né? Que são a maioria das pessoas que não perderam a fé mais ou menos nas coisas, enfim, né? Mas tem as crianças índigas, tem essa informação por aí, né? São somente espíritos diferenciados que começam a nascer aos poucos no planeta para poder fazer algumas mudançazinhas, mas nada desesperadamente drástico, né? A Fátima A. Andrade, olá, tenho curiosidade sobre o candomblé. O que realmente se oferece, recebe as oferendas, os sangues dos animais, que são feitos em nome dos orixás? Não sei se você pode ir alguma coisa e tal. Já falei sobre isso no FAQ. Há uma lógica nas oferendas, há uma lógica no sangue dos animais. Ah, meu Deus, como é que pode ser? Já falo até isso, né? As pessoas são hipócritas, inconscientemente hipócritas. Elas não percebem as coisas. Não, como é que pode matar animal? Falo isso sempre. Matar animal, pegar o sangue, lá beber, ou botar isso aqui, coisa. Cultura. Cultura, volta a fita. Cultura. Não, como assim cultura? Vem cá, você pode até ser vegetariano, mas seu pai, sua mãe, seu avô não come carne, não? Ah, mas é diferente não, senhor. Ali eles estão sacrificando animal naquele momento horrível, né? Matar um animal com um tributo religioso, uma seita e tal. E a pessoa comprar já morta, uns pedacinhos guardar na geladeira. Não é tão... Ah, isso é normal. Normal pro caramba mesmo. Isso é tão louco quanto. Talvez até pior. Porque ali pelo menos eles têm um princípio, né? A gente faz e tal. Não, mas eu também tenho. Eu compro para comer, para alimentar minha família. Mamãe, papá. Né? Não, ali tem um princípio também. Se aceita o princípio de comprar morto e guardar pedacinho na geladeira. É um princípio, não, porque é para alimentar. Não, ali é um princípio. Eu mato para fazer um processo de sacrifício para Deus, para os orixás, mas seriam espíritos do demônio e tal. Olha, tem que estudar, vamos ter que abrir a mente e observar a sua vida antes de olhar para os outros. As oferendas nada mais são que presentes, que ligações, que pensamentos. A oferenda, até dei um exemplo outro dia do livro da Violetas na Janela, escrito por Patrícia, né? Procura ele tem de graça na internet aí com PDF, você acha. Não que eu queira que você baixe de graça, mas tem livro, por aí você acha. Tem para comprar também, para não vir uns moralistas aí, os éticos, antiéticos. A avó dela, a menina morre, a avó dela plasma. A diferença é só que ela plasmou, né? Um vaso de violetas e manda entregar para a neta dela lá no mundo espiritual. E esse vaso é entregue, fica na janela, e aí ela fala, foi sua avó que mandou para você. A diferença é que você pode plasmar um flor e pode plasmar uma bebida, uma comida, uma coisa. Tem espíritos que, como eu e você que comemos, assim que eles morrem, nós também continuamos com vontade de comer. E não necessariamente quer dizer que nós vamos que vamos logo para uma dimensão alta, todos nós podemos ficar por aí, sentindo fome, sentindo sede. Essa essência pode ser utilizada. Ah, mas que coisa horrível, espírito usando comida, você não usa. Tão horrível, mas eu tenho corpo. Você está fazendo distinção, então, preconceito, né? Você pode, os outros não. Então, assim, existe toda uma ligação, e nem todas as oferendas são especificamente para alimentação. São como presentes, como uma flor para Iemanjá. A pessoa pega uma flor, a diferença é que em vez de você plasmar uma flor, quando você dá um presente material que tem um duplo extrafísico, aquilo é automático, aquilo há uma energia gerada nisso. Há um processo, não estou aqui entrando no contato dos orixás, não. Há uma ligação, há um processo. Eu estou lhe mandando isso aqui, que é mais fácil eu plasmar uma caneta. E do lado de lá está aqui, ó, mentor, para você, uma caneta rosa. Ele vai ficar, não, rosa, eu... Uma caneta para você, mentor, levar para o mundo espiritual. Está aqui, ó. É mais fácil para mim dar um presente para ele físico e ele entender até a ligação disso, para a plasmagem disso. É mais fácil do que eu visualizar uma caneta ou então uma luz extrafísica, ela toma mentor, presente. Sabe? É mais fácil. Então é assim. Isso que são feitos em nome dos orixás, dos sangues animais. Os orixás são
em essência, seres também que vivem ou não um determinado tipo de evolução parecida com a nossa, e são espíritos, né? Sejam espíritos elementais ou que são relativamente parecidos. É como se fosse um paralelo ao que os animais são em relação aos homens, não, só que eles podem ter diferenciação. Os orixás, no caso, digamos, sejam espíritos de homens mesmo, que seguem padrões, existem religiões e padrões e tipos diferentes de seres no mundo espiritual, e isso existe lá, né? Essas coisas existem. Esse processo todo religioso e tudo mais, ele para muitos é motivo de falar mal, de criticar, de pensar que é coisa do capeta e tal. Eu acho que o problema todo está na mente do homem e a falta, porque até o fato de a gente falar dos outros mal também é um processo de desequilíbrio e desarmonia. Tem que estudar, tem que pesquisar, que há uma lógica, entre aspas, dentro daqueles parâmetros utilizados, aquilo funciona, né? Mas isso não seria algo sutil? Não, e o que é sutil? Falar dos outros, pensar mal, criticar sem estudar? Então tem que ir lá e tem que ver a lógica, tem que ver o funcionamento em pequena escala ali, funciona, cara. Há um processo, há um presente, há uma lógica nisso, e mais do que isso, quando a gente for falar dos animais sendo sacrificados, que poderiam não ter sido feitos, a gente podia ter que falar também da geladeira, dos bichos que a gente tem na nossa casa, que também poderiam não ter sido feitos. A gente poderia ter feito de outra forma, talvez a nossa cultura esteja errada nesse ponto, a gente poderia ter se alimentado melhor, poderíamos estar comendo melhor, todos nós, desde pequenos, nós tivéssemos pais pensando dessa forma. É muita coisa para se pensar, né? É muito profundo, isso vai muito longe, o processo cultural, e a mudança disso é paulatina, porque modifica todo um parâmetro de classes, de gerações que vão criando melhores seus filhos, e daí vai. A gente tem que ir fazendo aos poucos, compreendendo o tempo de mudança. Como a vida é muito curta, a gente quer gritar para mudar, para tentar fazer alguma coisa em pequena escala, mas não é assim que funciona, né? Mas vale a pena o esforço, cada um deles que existem por aí. Isso aqui não. O Eduardo Moraes pergunta se é possível aprender um idioma no astral e aplicar, deixa eu ver que oração, e idioma no astral e aplicar na vida carnal, adquirir conhecimentos técnicos. É difícil, é raro isso, porque não é impossível, porque você tem, na verdade, nós não vivemos essa vida e sabemos falar outros idiomas espiritualmente falando. Quando você se libertar do corpo e começar a reaver, por exemplo, umas 2 ou 3 vidas passadas suas, você vai ver que você vai saber falar espanhol, provavelmente, inglês, ou outras línguas asiáticas, enfim. Você vai perceber, o italiano, sei lá, latim, porque você tem esse conhecimento. O que acontece? O cérebro é o limitador. Aí agora eu vou entrar na pergunta para você. Como é que você faz? Porque uma criança, raramente ou quase nenhuma, nasce falando, né? Ela precisa aprender o idioma local ali dela. Por que ela precisa aprender se ela já sabia? Porque o cérebro, ele é uma maquinazinha que é utilizada de forma especial, conectada. Você não consegue processar num XT o que faz num computador antigo, o que faz hoje um Core i7, por exemplo, né? Não vai conseguir. O i7 é diferente. Ele vai rodar dentro daqueles parâmetros ali, mas ele vai precisar ser estudado, reprogramado, feito um código de interpretação. Isso o cérebro vai ser, é assim que a alma se adequa ao cérebro. Então não adianta falar que você vai lá fora e se aprende uma língua no cérebro super fantástico, que é do corpo astral liberto, que acessa outros lugares, uma velocidade fantástica, outros conhecimentos de vida passada, que você vai conseguir trazer para o cérebro daqui, se você mal consegue no cérebro fazer um monte de coisa. Óbvio que facilita mais, vai ter o acesso, vai ter a facilitação, vai ter o dom, digamos assim, que as pessoas falam, é a ligação com aquilo, as pessoas têm mais facilidade, por algum motivo o cérebro está mais conectado com determinada coisa, por facilidade que ela teve em outra vida. Mas se fosse assim, a gente saberia muito mais do que sabemos, seríamos mais, digamos assim, né? Nós estamos melhorando aos pouquinhos, mas o problema é que o cérebro não tem a capacidade de processamento que a gente imagina ter. Logo, é possível dentro das limitações cerebrais. E como o nosso cérebro ele é bem limitado, apesar de a gente achar que isso seja evolução, né? Ele é feito para travar e funcionar 60, 70, 80, 90 anos e começa a atrofiar, é difícil. Não? Mas enfim, é isso aí, a lógica é essa. O Igor Campos fala, como você vê os ensinamentos da grande fraternidade branca? Vale a pena se aprofundar no estudo? Vale. Cara, eu não conheço muita coisa.
eu acho que eu acho que vale a pena estudar, acho que vale a pena pesquisar, mas não só para você ficar lá dentro. Eu acho que hoje em dia esse negócio de conhecimento preso, porque é o seguinte, a Grande Fraternidade Branca foi feita numa fase em que era considerado como seita, né? Que era fora da religião dominante, e tudo era muito secreto, os apertos de mão, os segredos todos que existiam ali dentro, tipos de hierarquia, porque se alguém soubesse que você era da Fraternidade Grande, da Branca lá, e soubesse que você estava de outra religião, você podia ser pego como herege, ser queimado vivo, enfim, né? Como aconteceu muito com muitos, né? Existia um segredo ali, ninguém podia saber disso. E hoje em dia ainda tem aquele conhecimento travado, que nós não podemos passar para todo mundo, existem rituais e tal. Então, dentro disso, não, sem problema, não é problema nenhum, isso não estou criticando, não. Se isso se adequa à sua personalidade, se você não vê problema nisso, e aí, eu, por exemplo, eu não conseguiria ficar. Eu iria lá se quisesse me dar o conhecimento, mas falar, Saulo, você vai ficar? Não, então não vou lhe ensinar. Porque eu não vou ficar, velho. Eu vou lá para aprender. Eu não conheço pessoas que foram, sabe, pessoas mestres lá dentro, né? Amigos antigos, também da MORC e outras tantas aí, mas assim, não dá hoje em dia. O seu conhecimento é limpo, é livre, tem muita coisa travada, tem, inclusive tem espíritos que ajudam, tem também, tem, claro que tem, né? Mas vale a pena sim pesquisar, vale a pena estar lá, mas você vai ter que entender que vai ter todo um processo normal, né? Eu acho que tudo muito, enfim, que não seja fechado, que não trave a sua mente, que não seja religioso demais. Eu acho que a religião, em certo ponto, ela é positiva, em muitos é negativa. Eu acho que para o ser humano é o que ele precisa em muitos pontos, no aspecto da disciplina, do respeito, da ética, porque se não for uma coisa divina, ele não faz, né? Ele tem medo, ele precisa da tabela para conquistar o que ele é, de algo lá fora para dar uma força, para a gente poder ter comportamentos melhores. Enfim, com todo o respeito, nada contra, dentro do padrão de equilíbrio, eu acho que vale a pena, mas, bom, enfim. O Thiago Sampaio. Saulo, bom dia. Eu gostaria de esclarecimento sobre os guardiões da noite. Os guardiões, no caso, influenciam na intervenção espiritual dos encarnados. Então, os guardiões da noite, que você fala, são mentores, né? São espíritos, né? Que trabalham principalmente na madrugada. Sim, eles fazem intervenções espirituais nos encarnados, tanto proteção como limpeza energética, como compreensão, como trabalhos de encontros com seus espíritos, em conjunto com seus espíritos, seus assediadores, digamos assim, ou processos que têm. Eles não fazem só intervenção para ajudar diretamente, mas para fazer abrir a consciência. Fazem pra caramba, eu tenho toda noite, em muitos lugares, eles vão e ligam pessoas que acham que estão, inclusive abrindo a consciência de muitos. Pô, quantas vezes já chegaram para mim e me botaram frente a frente com um obsessor pesado, assim, meu ou da família, e você tem que ver o que acontece no dia a dia, a repercussão daquilo. Então eles também fazem essas intervenções aí, para você uma mudança de consciência, de percepção. Não adianta vir todo dia fazer a limpeza, ele mostra por que está sujando, eles também fazem isso. Mas todo dia, quase todas as pessoas são cuidadas de acordo com mais ou menos aquelas necessidades dela. Por que quase todas? Porque tem algumas que precisam passar pelas dificuldades para poder despertar também, né? Então eles também têm essa compreensão. Bom, o Rafael Marques, ou Marx, ser ético, bom ou um ser de luz influencia nas viagens astral, pois magos negros fazem e eles não são pessoas com boas intenções. Na verdade, influencia sim, porque vai influenciar o tipo de equipe que vai te buscar, o Rafael. Você vai pensar, não, eu fui um cara mal, ele sai do... Como assim? Mas o nível de percepção, quem vai buscar ele, com quem ele anda, é uma equipe que trabalha com o quê? Né? Porque as equipes que trabalham com lucidez em ajuda, elas são infinitamente... Uma equipe de Ramatiz, por exemplo, te buscar, você vai ficar lúcido o tempo todo, cara. Vai aprender muito junto perto desses caras, sabe? Uma equipe específica de projeção, sei lá, uma equipe do Miramês, uma equipe de espíritos mesmo que conhecem profundamente, eles tiverem capacidade, eles não andam com qualquer projetor, eles só pegam os caras que são capazes de fazer o projeto e andar eticamente e se manter mais ou menos lúcido dentro do projeto. Eles levam 3, 10, centenas às vezes junto com eles, né? E sabendo que uma boa parte, mesmo muito bem preparada, que são raros, eles perdem a lucidez, mas eles estão... Essa equipe faz diferença. Se você se mantém ético sempre, eles vêm te buscar sempre, e você vai ter experiências muito legais. Se você não tem ética, amigo, automaticamente, por natural assimilação, você não vai para um lugar bom, e vai, mas eu abro a lucidez, sim, mas que tipo de energia está lhe rodeando?
Como é que estão os aspectos da sua consciência? De você acha que você vai ficar feliz, vai sentir aquela chama interna forte, aquela alinhamento de chakras equilibrado diariamente, a mente em sintonia? Não é isso que vai acontecer. Essa lógica sua de dizer que o Mago Negro consegue tal, é porque talvez seja mais fácil ser ruim do que bom, né? Mas a ética vale muito a pena, viu? Não por ser só bonzinho, mas pela repercussão energética e de assimilação que a gente tem com a gente mesmo, inclusive, viu? Sem contar a repercussão do mundo espiritual com essas equipes, né? O Francis Oliveira. Banho de ervas ajudam na energização? Quais as mais apropriadas para a projeção? Cara, não sei. Provavelmente sim, porque você toma um banho e aquilo tem essências, como tal, aquilo faz limpeza. Tem banho de sal grosso, tem banho de erva doce, né? Tem banho de aquelas... Quem faz muito isso aí são o pessoal mesmo da Umbanda, que faz banho de folhas, o candomblé, e alguns outros pontos também que fazem isso também, e ajudam com certeza, porque o banho por si só, independente das ervas, ele já é bom. A chuveirada hidromagnética, o que é isso? Quando você vai tomar um banho, você faz um EVzinho, faz uma limpeza, imagina a água caindo em você, vibrando o campo e limpando. Aquilo por si só é uma banada de uma energia danada. Junto com a ervazinha, né, um banho de essências. Eu acho que vai a visualização também da pessoa, o cheiro, ela se sentir bem e tal, e o processo psicológico, mais as energias dela, aquilo tudo faz a pessoa se sentir melhor, como se fosse um amuleto, né? Mas o próprio banho hidromagnético, onde você só se sente bem, toma um banho, o cara visualiza a energia vibrando, você tal limpando as auras, jogando, isso já é bom pra caramba, certo? O Dan Santos manda mensagem pra gente aqui. Tá acabando, viu? Eu vou pegar aqui. Tem uma boa. Me peguei pensando hoje no trânsito, um daqueles anúncios. Traga o seu amor em 24 horas, pagamento só após resultado. O que tem a dizer a respeito? Pessoas desse tipo de pensamento não deveriam ter acesso à manipulação dessas energias, não acha? Não deveria ser vetado esse tipo de conhecimento? Não, o que acontece é que existem intervenções. Do mesmo jeito que eu chego para você e falo, ó, eu tô com dificuldade aí, ó, é o seguinte, você está acompanhando o CPF, eu limpo seu CPF aí, traz o dinheiro aí que eu limpo. Só depois você me paga. É a mesma intervenção. Não pode. Por que alguém pode ser antiético se a única forma de limpar o CPF não seria pagando as contas que eu devo? Como é que esse cara tira? Eu vou lá e pago só 100zinho, ele resolve. Estou devendo, sei lá, 10 mil, o cara com 100 resolve para mim? Bom, e não resolve? Não deveria ser vetado? Sim. Então quer dizer que essas pessoas estão sendo contra a lei, energeticamente falando? Digamos que sim. Porque se a pessoa não está mais com você, porque ela não te quer mais, né? Mas como é que funciona o livre-arbítrio? Como é que alguém consegue fazer intervenção no amor de uma pessoa? É possível, cara, existe manipulação energética, eu estou falando das pessoas que fazem mesmo. Existem mentiras, né? O fato é que nem sempre isso é possível, porque às vezes a pessoa está numa sintonia diferente e você pode tentar 1 milhão de coisas e não vai conseguir. Às vezes a pessoa está fragilizada e uma intervenção espiritual de espíritos que também tem a mesma antiética, porque você envolveu, me desculpe, pode ser qualquer um. Se você intervém numa coisa, numa consciência, para fazer mal, intervindo alguém, para poder agir de uma forma que ela não quer agir, você está sendo antiético. Tem espírito antiético? Tem. Eles conseguem manipular algumas pessoas? Às vezes sim. Vão lá, manipulam, mas essa pessoa não vai ser feliz, nem a pessoa que pediu, nem essa que vai voltar, certo? E a maioria dessas pessoas que fazem isso, uma boa parte, nem necessariamente são reais. São ilusões, não vou dizer que não existe, mas não vai funcionar, essa coisa. Então quer dizer que nós estamos à mercê de qualquer coisa, assim como de pessoas que podem nos assaltar na rua, tem espíritos também que fazem isso, certo? A gente tem que ficar bem conectado, bem concentrado, ouvindo as intuições, fazendo as coisas certas, que isso faz com que você fique automaticamente numa boa energia, tanto para todos os dois lados, físico e energético e espiritual, certo? Eles não deveriam ser vetados desse tipo de conhecimento, existe livre-arbítrio, entende? E ele é uma lei de ação e reação também. Faz, beleza, vai ter repercussão disso. Cada um desses vai ter o seu quinhão aí, o seu retorno, sua moeda de recebimento mais cedo ou mais tarde. Vamos lá, terminando aqui a última questão. Luciana Goldinho, firmar santo de cabeça, orixás, santos ou demônio? Como é, Abba? Você está falando você dizer que aquele é seu santo esse? Como acontece, não, meu é tal.
Eu não sei, cara. Minha mãe, aconteceu isso com ela também. Só falaram que ela era de Oxum e tal. E hoje em dia, corre disso como o diabo corre da cruz, cara. Vai pra igreja, tudo de vez em quando rezar, porque se sente bem e tal. Eu falo comigo, eu falo, não, perfeito, não tem problema nenhum, vá pra igreja. Só não faça disso uma ali embaixo. Se vai ser, eu falo sempre, você tá se sentindo bem por tabela, tá se sentindo bem, então vá. O importante é não ficar triste, depressivo, nem nada, né? Tá na igreja, em qualquer lugar, estiver bem, perfeito. A gente não pode, nem da mãe da gente, esperar a grande transformação. Cada um, importante é esse respeito aí. Santos ou demônios, orixás, isso aqui é um processo de certa forma de crença, né? De você colocar também lá fora uma ligação, não, eu sou de Obaluaê, eu sou de Xangô, sabe? Eu sou de cada um tem essas, no Candomblé tem isso, né? Muito disso, né? Tem na Umbanda também, você tem um pouquinho disso, tal. Mas não é nada demais isso. Isso aqui é só uma manifestação, uma ligação da pessoa, uma forma como ela se vê, uma forma como ela transforma a sua vida, e muitas vezes funciona. Essa fé, essa força, essa ligação é uma energia e essa energia existe. Só isso, não é que exista. Mas e os outros que não se firmam? Não, problema nenhum. Assim como não há nenhum problema. Na cabeça das pessoas, elas acham que todos têm, mesmo sem acreditar. Assim como todos os evangélicos acham que todos são salvos, mesmo são de Jesus, mesmo sem saberem que são. Né? A diferença é que cada um tem. É uma forma de enxergar, uma forma de sentir. É uma das milhares de tantas que nós temos aí. Bom, fiquei por aqui. Ainda tinha mais aqui, mas eu pulei aqui porque não dá mais, certo? Pessoal, tem mais questões aqui, mas fiquei por aqui. Obrigado aí por tudo aí, bom dia pra vocês aqui com sono danado aí. Constantino apareceu pouco hoje porque eu não estou incorporado direito nele. Mas é isso, ficamos aí, bom dia. Aqui tá uma chuva retada aqui em Recife, foi pra aqui de novo, tá assim direto mesmo. Muita paz, muita luz, FOI, fui! Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.